Olá, sétimos anos A, B, C e D da Escola Domingos Fuglini. Vou trabalhar a correção da atividade diagnóstica. Primeiro a professora vai fazer a leitura, depois nós vamos para as questões já corrigidas. Então, o título é Bullying. As questões vão de 1 a 4 para esse texto. Então, vamos lá. Geralmente não há cicatrizes nem hematomas revelando maus tratos, mas mesmo assim crianças e jovens são agredidos e humilhados. Por quê? Em alguns casos, porque são alunos exemplares e bem comportados. Em outros, porque se vestem de forma diferente ou fazem parte de uma minoria cultural, religiosa ou racial, mas na maioria das vezes por nenhum motivo especial. Nas escolas do Brasil e do restante do mundo, muitas crianças e adolescentes são vítimas de bullying. O bullying, palavra derivada do inglês bully, e o termo usado para designar pessoas intimidadoras e agressivas. Significa recorrer à superioridade física ou mental, a fim de intimidar alguém. O termo já adotado no Brasil. Define tipos de comportamento agressivo e intencional. Então aqui tem alguns verbos, para definir o bullying. São aquelas pessoas que ofendem, que humilham, que discriminam, que excluem, que maltratam, que assediam, que dominam, tiranizam, que pressionam, que perseguem e aterroriza. Tem mais uma infinidade de verbos para o termo bullying, para definir o bullying. Então vamos lá. Então o bullying é aquele que abusa dos mais fracos, o aluno que aterroriza os colegas. Um bullying pode ser menino ou menina e pode ser criança, adolescente e, em alguns casos, também pode ser um adulto. O bully quase nunca tem bom desempenho escolar. Ele comporta-se mal, desrespeita professores e menospreza bons alunos. Contudo, às vezes, ele é justamente o bom aluno, o atleta, a menina mais bonita da escola, que inferioriza os outros e faz uso do seu poder para intimidá-los. Há muitos tipos de bullies e diversas formas de bullying. Então, aqui a professora deixou em vermelho, a palavra bullying e a palavra bully. Por quê? Porque essa palavra ela não faz parte do nosso dicionário. Então, em língua portuguesa, os textos de língua portuguesa, quando vocês encontrarem palavras assim destacadas, de repente elas podem não fazer parte do nosso idioma. Por isso que elas estão em destaque. Nós vamos agora para as questões. Então, a questão 1. O texto afirma que todo aluno com mau desempenho escolar certamente praticará o bullying? Não, não é essa a alternativa. O bullying não é praticado por crianças, apenas por adultos e adolescentes? Não. Então, essa expressão não aqui mostra para nós que não é a alternativa B, porque ele é praticado por crianças, por adultos e também por adolescentes. Letra C. O bullying sempre ocorre por um motivo especial? Lá está falando que não, às vezes ocorre por um outro motivo também. Então, a letra D, o bullying agride as suas vítimas intencionalmente. É o que está falando lá no texto, que com a intenção de magoar as pessoas. Número 2. Geralmente não há cicatrizes, nem hematomas revelando maus tratos. Mas, mesmo assim, crianças e jovens são agredidos e humilhados. O termo em destaque foi empregado com o mesmo sentido do verbo. Então, aqui, agredidos e humilhados. Então, a resposta seria o verbo sofrer. Por quê? As pessoas que são agredidas e humilhadas, elas sofrem. Então, espero que vocês tenham colocado a alternativa A para número 2. Então, nós vamos agora para número 3. Geralmente, não há cicatrizes nem hematomas, revelando maus tratos. Então, o uso do conectivo em destaque.
que eu vou falar para vocês? Vocês vão falar o que é conectivo? A professora colocou aqui embaixo, ó, vamos fazer a leitura do que é conectivo. Então, conectivo são palavras ou expressões que ligam frases e orações, possibilitando a construção de uma sequência de ideias. Aqui do outro lado, a professora colocou alguns conectivos. Então, o nem aqui é uma oposição. Quando vocês, né, forem fazer uma atividade, que às vezes tem palavra que vocês desconhecem, procurem no dicionário para vocês aprenderem mais, tá bom? Então aqui, olha, nós temos aqui as 4 alternativas, então a correta é se opõe às ações anteriormente mencionadas. Porque assim, se alguém tivesse curiosidade para ir no dicionário procurar o que é conectivo e visse o nem, já colocava aí a alternativa A e já acertava essa questão. Então, os conectivos, gente, eles são muitos, então não dá para decorar. Então, vocês viram que são palavrinhas que ligam uma frase, né, ou orações. Número 4. No trecho, define tipos de comportamento agressivo e intencional. Então, aí eu tenho alguns verbos, mas olha que interessante. O uso das vírgulas tem por objetivo. Então, aqui está perguntando sobre as vírgulas e não sobre os verbos, né, que estão no infinitivo. Então, vamos lá. Qual, então, a finalidade ou objetivo das vírgulas? Iniciar a fala de um personagem? De jeito nenhum. O que inicia a fala de personagem? São os travessões. Finaliza a fala de um personagem, ou seja, sinais de pontuação? Também não. Ressalta uma informação importante? Também não. Então, ficou, né, o correto é a letra D. Então, separe elementos de uma enumeração. Então, a vírgula serve, né, uma das finalidades da vírgula é para separar os elementos de uma enumeração. Então, agora nós vamos para a próxima página. Então, nós vamos ver agora atividades sobre o uso dos verbos em diversos contextos de comunicação. Então, aqui nós temos 9 frases, não, nós temos a número 5, a 6, 7, 8 até a 9. Então, a professora vai ler e explicar para vocês como será que eu acho, né, o verbo para eu colocar nas minhas lacunas. Vamos lá. Eu sempre os filmes que desejo ver. Então, aqui eu tenho a primeira pessoa, que sou eu, primeira pessoa do singular, né? Eu, tu, ele. Então, primeira, segunda e terceira do singular. Nós, vós, eles. Primeira pessoa do plural, segunda, terceira pessoa. Então, aqui, presente do indicativo. Então, aqui os verbos dessa frase, eles encontram-se no presente. Então, eu sempre escolho os filmes que desejo ver. Então, a alternativa correta que vocês deveriam, e eu tenho certeza que colocaram aqui na lacuna, escolho. Então, a Pro trouxe aqui uma tabelinha para ficar mais fácil para eu explicar para vocês, tá bom? Número 6. Se todos estudarem mais, de ano mais fácil. Eu sei que esse se aqui, ou estudarem, são expressões que indicam futuro. Então, nós temos aqui uma frase no futuro, né? Então, o verbo ficaria futuro do pretérito. Então, vamos lá. Se todos estudarem mais, passaríamos de ano mais fácil. Então, aqui a tabelinha da professora, né? Primeira pessoa singular, segunda, terceira. Então, aqui ficou a primeira pessoa do plural para minha resposta. Número 7. Ainda que alguns me convidem para ir à festa em casa, ou seja, nós temos aqui as palavrinhas para você, os verbos, desculpa, para vocês colocarem aqui. Então, aqui, ainda que alguns me convidem. Esse me aqui lembra um pouquinho que sou eu. Então, o correto é permanecerei. Então, aqui também, primeira pessoa do singular, vocês iriam colocar aqui, futuro do presente. Então, vamos para número 8. Quando me ligares, não de atendê-lo. Deixará, deixaria ou deixarei. Aqui, a frase aqui está no futuro do presente. Então, aqui também, esse me, como eu falei para vocês, é a primeira pessoa, porque se refere a mim, a minha pessoa.
Então ficou assim: quando me ligares, não deixarei de atendê-lo. A número 9, Jean e eu. Então somos nós. Então aqui, primeira pessoa do plural. Então aqui, Jean e eu emprestaríamos o computador se tivesse pedido. Então aqui futuro do pretérito, né, que tem as terminações. Dá para a gente ver pelas terminações também, tá? O uso do verbo. Aí no final, na última folhinha, a professora deixou uma tabelinha para vocês dos verbos, né, do verbo escolher. O indicativo tem o presente, tem o pretérito imperfeito, pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Tem a última atividade, que é muito fácil, modo indicativo, era para vocês colocarem esse verbo nas lacunas. Então ficou assim a primeira: eu converso com meu chefe, o Brasil cresce, Mário estaciona o carro, chove muito. Espero que vocês tenham acertado todas as questões. Então não esqueça, quando vocês forem fazer atividades com verbo, é bom estar com a tabelinha do lado. Então nós nos vemos nos próximos vídeos e até a próxima.